Que maravilha ter a presença de cada um de vocês. Nós estamos percorrendo o itinerário com a vida dos santos e cada dia é um testemunho mais bonito do que o outro para que possamos trazer no nosso coração o desejo de intimidade com Deus. Você tem esse desejo de intimidade, de aprofundar, de espiritualidade, seja bem-vindo a este canal que quer justamente trazer conteúdo sobre isso. Bom, se inscreva e participe conosco. Vamos para o santo de hoje. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre Santa Bibiana, uma santa conhecida, que passou aí a ser, por exemplo, uma santa padroeira de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela tem um reconhecimento, mas da onde vem essa história dela? Como que surgiu? Bom, ela é de uma época de grande perseguição, ali por volta de 361, 363, foi mais ou menos a época em que ela nasceu, justamente no momento onde as perseguições estavam se acentuando. Nós temos aqui o imperador Juliano, que era cristão, foi batizado, mas depois se voltou contra a fé, abandonou o cristianismo e passou a ser realmente um perseguidor. Primeiro retirou os cristãos de todo o trabalho, deixando eles sem recursos, esse era o sentido, mas depois colocou assim, sabe, como tortura, como realmente ato de martírio, de morte, para aqueles que eram, de certa forma, cristãos conhecidos, para que sejam exemplos do que não devia ser feito. Bom, a família de Balbiana não foi diferente. Os pais eram extremamente fervorosos, eram realmente pessoas de virtudes e por isso conhecidas também. Assim, eles foram condenados por não terem renegado a fé a serem martirizados. A execução aconteceu de uma forma muito drástica e aconteceu na frente dos filhos, para você entender que não havia nenhuma forma de piedade naquela época, Havia realmente um desejo de provocar dor e sofrimento para aqueles que seguiam Cristo. Assim, ela e a irmã, chamada Demétria, viram o seu pai ser morto com um símbolo que eles colocavam nos escravos, e ali foi morto justamente com isso, dizendo: esse escravo, esse que foi marcado agora como império, você se torna realmente escravo desse império, vamos dizer assim. Mas, na verdade, ele se tornou, era escravo de Cristo e fez tudo por Cristo. Não tendo a situação ainda se contornado, a mãe também não renega a fé e assim foi decapitada. E eu volto a dizer tudo isso diante das suas duas filhas. Enfim, as duas foram aprisionadas, ela e a sua irmã, para serem executadas posteriormente. Demétria, a sua irmã, foi primeiramente morta, sofreu assim terríveis torturas, até que não aguentou suportar aquelas torturas. Como disse, foram presenciando tudo isso. Então aconteceu o chamado do martírio de Babiana, para que ela pudesse também renegar a fé. Mas eles quiseram fazer algo assim excêntrico, diferente. Então colocaram ela num prostíbulo e ali deixaram que as pessoas pudessem abusar dela. Mas o que acontecia? Uma estranha situação. À medida que aqueles homens se aproximavam dela, apresentava-se um estado de loucura. Eles eram como que atacados por esse espírito de loucura e não conseguiam fazer nada com ela. Assim a situação ficou tão estranha que pegaram ela e levaram ela para um manicômio. Colocaram lá, internaram ela como uma doente mental, só que ao contrário, antes aproximavam dela, se tornavam loucos, e agora os loucos se aproximavam dela e se tornavam sãos. Isso começou a chamar ainda mais a atenção. Então ela foi levada para ser chicoteada e foi assim morta, a golpes de chicote. E ali também aconteceu um outro milagre, porque assim que ela morre, os cães que geralmente comiam os restos mortais desses que eram martirizados, não chegaram perto dela, não se aproximaram, como que reconhecendo algo muito diferente nela. Alguns dizem até reverenciando aquele corpo que estava ali. Por isso ela pôde ser enterrada e foi sepultada com outros cristãos junto de seus familiares. Depois, esses restos mortais foram transferidos para o Monte Esquilino, lá na cidade de Roma. O culto começou a se aprofundar justamente quando a perseguição de Roma diminuiu. Assim, os seus feitos heróicos, as suas histórias começaram a se espalhar, ganhando assim uma devoção muito grande. Ela passou então a ser invocada, sobretudo por aqueles que tinham doenças
mentais, né, doenças da cabeça, e por isso muitas vezes recorriam a ela para que alcançarem a cura, tal como aqueles que estavam no manicômio, ao se aproximar dela, estavam sendo curados pela graça de Deus que estava sobre aquela pequenina. Seu nome passou então a ser usado, como eu disse, em muitas cidades e também assim reconhecida, né, por muitas famílias que colocavam ali nos seus filhos, né, recém-nascido, o nome dela. No ano 407, o Papa Simplício passa então a colocar o seu nome em uma igreja. Tem agora um lugar de forma especial de culto. No ano de 1625 é construída uma basílica dedicada a ela, ou seja, a devoção começa a crescer. Já não é uma igreja mais, mas tem agora uma basílica, né? E as suas relíquias são até então veneradas, né, e buscadas como este símbolo de atos heróicos e também para a intercessão daqueles que tanto precisam. E mais tarde, como disse, ela vai se tornar padroeira, né, não só da cidade, mas da Diocese de Los Angeles e também da Servilha, na Espanha, né? Quantas graças vão acontecendo. Bom, se celebra hoje, dia 2 de dezembro, a sua vida, que é o dia justamente onde ela foi martirizada. Pedimos a Deus a sua intercessão e a sua presença na nossa vida e colocamos de forma especial para aquelas pessoas que você conhece, que estão passando por debilidades justamente psíquicas. Vamos juntos, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.